Tudo bem? Pronto? Sim. Sim? Uhum. Olá, pensadores poéticos, eu sou o filósofo Severiano. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Nelson Rodrigues, esse pernambucano que nasceu em 1912, em agosto de 1912. Nelson Rodrigues é um grande teatrólogo, dramaturgo, é um grande romancista. Ele escreveu muito para os jornais também. Eu, especificamente, o considero um grande filósofo brasileiro. Por que um grande filósofo brasileiro? Porque além de toda essa carga da dramaturgia, do teatro, do romance e dos contos que ele escreveu para os jornais, e também os grandes livros, como O Véu da Noiva, né, o magnum opus dele, o que os especialistas dizem, né, ele é um grande observador da natureza humana. E, sendo, então, um grande observador da natureza humana, ele pensou sobre os processos humanos como ninguém. Eu, particularmente, amo Nelson Rodrigues. E eu, há pouco tempo, tive a oportunidade de ler um conto maravilhoso dele chamado O Ex-Covarde. Só esse título já faz nós pensarmos o que o Nelson possa ter pensado no momento de escrever este grandioso conto. O ex-covarde, para Nelson, é a pessoa que ultrapassa o medo. É muito interessante essa questão também. O medo para Nelson Rodrigues seria a própria observação da natureza humana, ou seja, nós temos medos. Medos que são intrínsecos a nós mesmos. E Nelson pensa muito bem sobre isso. Portanto, eu o considero um filósofo brasileiro e gostaria também de deixar essa marca para os amigos do canal pensarem sobre a possibilidade do Nelson ser um grandioso filósofo brasileiro. Então eu, na realidade, gostaria de recitar para vocês esse conto que me tocou muito, chamado O Ex-Covarde. Então eu vou ler para vocês. Vamos lá. Então, de Nelson Rodrigues, Ex-Covarde, um pequeno conto dele. Entro na redação e o Marcelo Soares de Moura me chama. Começa. Escuta aqui, Nelson, explica esse mistério. Como havia um mistério, eu sentei-me. Ele começa. Você que não escrevia sobre política, por que é que agora só escreve sobre política? Puxa um cigarro sem pressa de responder. Insiste. Nas suas peças não há uma palavra sobre política. Nos seus romances, nos seus contos, nas suas crônicas, não há uma só palavra sobre política. E, de repente, você começa as suas confissões. É um violino de uma corda só. Seu assunto é só política. Explica-me, por quê? Antes de falar, procuro o cinzeiro. Não tem. Marcelo foi apanhar umas 2 mesas adiante. Eu agradeço. Calco a brasa do cigarro no fundo do cinzeiro. Digo, é uma longa história. O interessante é que outro amigo, o Francisco Pedro de Couto, e um outro, o Permínio Asfora, me fizeram a mesma pergunta. E agora o Marcelo me fustigava. Por quê? Quero saber. Você tem tempo ou está com pressa? Fiz tanto suspense que a curiosidade do Marcelo já estava insuportável. Começo assim a longa história. Eu sou um ex-covarde. O Marcelo ouvia só e eu não parei mais de falar. Disse-lhe que hoje é muito difícil não ser canalha. Por toda a parte só vemos pulhas, só vemos canalhas. E nem se diga que são pobres seres humanos obscuros, perdidos na massa. Não. Reitores, professores, sociólogos e intelectuais de todos os tipos, jovens e velhos, mocinhas e senhoras, e também os jornais e as revistas, o rádio e a TV. Quase tudo e quase todos exalam objeção. Marcelo interrompe. Somos todos objetos, Nelson? Acendo outro cigarro. Nem todos, é claro. Expliquei-lhe o óbvio, isto é, que sempre há uma meia dúzia que se salve, e só Deus sabe como. Todas as pressões trabalham para um novo aviltamento pessoal e coletivo. E por que essa massa de pulhas
invade a vida brasileira? Claro que não é de graça, nem por acaso. O que existe por trás de tamanha degradação é o medo. Por medo, os reitores, os professores, os intelectuais são fisicamente montados pelos jovens. Diria Marcelo que estou fazendo uma caricatura até grosseira. Nem tanto, nem tanto. Mas o medo começa nos lares, e dos lares passa para a igreja, e da igreja passa para as universidades, e destas para as redações, e daí para o romance, para o teatro, para o cinema. Fomos nós que fabricamos a razão da idade. Somos autores da impostura e, por medo adquirido, aceitamos a impostura como a verdade total. Sim, os pais têm medo dos filhos, os mestres dos alunos. O medo é tão criminoso que outro dia 6 ou 7 universitários curaram uma colega. A menina saiu de lá de maca, quase de rabecão. No hospital sofreu um tratamento que foi quase outro estupro. Sobreviveu por milagre. E ninguém disse nada, nem os reitores, nem os professores, nem os jornalistas, nem os sacerdotes. Ninguém exalou um modestíssimo pio. Caiu sobre a jovem o estupro, todo o silêncio da nossa pusillanimidade. Mas preciso pluralizar. Não há medo só. São vários medos, alguns pueris e idiotas. O medo de ser reacionário, ou de parecer reacionário. Por medo das esquerdas, granfinas e milionários, fazem posses e poses os socialistas. Hoje o sujeito prefere que lhe xingue a mãe e não o chame de irracionário. É o medo que faz o doutor Alceu renegar os 2000 anos da igreja e pôr nas nuvens a grande revolução russa. Cuba é uma paquetá, pois essa paquetá dá ordens a milhares de jovens brasileiros. E de repente somos ocupados por vietcongs e chineses. Ah, os chineses. Esses chineses podem ser algumas coisas daqui a um bom tempo. Ninguém acusa os jovens e ninguém os julga, por medo. Ninguém quer fazer a Revolução Brasileira. Não se trata de Brasil. Numa das passeatas propunha-se que se fizesse do Brasil o Vietnã. Por que não fazer o Brasil o próprio Brasil? Ah, o Brasil não é uma pátria, não é uma nação, não é um povo, mas uma paisagem. Uma paisagem. Há também os que o negam até como valor plástico. Eu falava e o Marcelo não dizia nada. Súbito ele interrompe. E você? Por que de repente você mergulhou na política? Eu já fumara nesse meio tempo 4 cigarros. Apanhei mais um. Eu fui por muito tempo um pussânime, como os reitores, os professores, os intelectuais, os granfinos, etc, etc. Na guerra ouvi um comunista dizer, antes da invasão da Rússia, Hitler é muito mais revolucionário do que a Inglaterra. E eu, por covardia, não disse nada. Sempre achei a história da Grande Revolução, que o Dr. Alceu chama de o maior acontecimento do século XX, sempre achei que essa história era um gigantesco mural de sangue e excremento. Em vida de Stalin, jamais ousei um suspiro contra ele. Por medo, aceitei o pacto germano-soviético. Eu sabia que a Rússia era a antipessoa, o anti-homem. Achava que o capitalismo, com todos os seus crimes, ainda é o melhor do que o socialismo em sublinho, de que a experiência concreta do socialismo era simplesmente uma experiência. Tive medo ou vários medos e já não os tenho mais. Sofri muito na carne e na alma. Primeiro foi em 1929, no dia seguinte ao Natal, às 2 horas da tarde. Ao menos um pouco vi meu irmão Roberto ser assassinado. Era um pintor de gênio, espécie de Rimbaud plástico, e de uma qualidade humana sem igual. Morreu errado, ou por outra, morreu porque era filho de Mário Rodrigues.
E no velório, sempre que alguém vinha abraçar meu pai soluçava. Essa bala era para mim. Um mês depois, meu pai morria de pura paixão. Mais alguns anos e meu irmão Jofre morre. Éramos unidos como dois gêmeos. Durante 15 dias, no sanatório das Correias, ouvi a sua dispneia. E minha irmã Dorinha, sua agonia foi leve como a euforia de um anjo. E depois foi meu irmão Mário Filho. Eu dizia sempre: ninguém no Brasil escreve como meu irmão Mário. Teve um infarto fulminante. Bem, sei que hoje o morto começa a ser esquecido no velório. Por desgraça minha, não sou assim. E por fim, ouvi o desabamento das laranjeiras. Morreu meu irmão Paulinho e com ele sua esposa Maria Natália, seus dois filhos, Ana Maria e Paulo Roberto, e sua sogra, Dona Marina. Todos morreram, todos, até o último vestígio. Falei de meu pai, dos meus irmãos e vou falar também de mim. Aos 51 anos, tive uma filhinha que, por vontade materna, chama-se Daniela. Nasceu linda. 2 meses depois, a avó teve uma intuição. Chamou o Dr. Silvio de Abreu Fialho. Este veio. Fez todos os exames. Depois desceu comigo. Conversamos na calçada do meu edifício. Ele foi muito delicado. Teve muito tato. Mas disse tudo. Minha filha era cega. Eis o que eu queria explicar a Marcelo. Depois de tudo que contei, o meu medo deixou de ter sentido. Posso subir numa mesa e anunciar de fronte alta: sou um ex-covarde. É maravilhoso dizer tudo. Para mim, é de um ridículo objeto ter medo das esquerdas, ou do poder jovem, ou do poder velho, ou de Mao Tse Tung, ou de Guevara. Não trapaceio comigo nem com os outros. Para ter coragem, precisei sofrer muito. Mas a tenho. E se há rapazes que nas passeatas carregam cartazes com a palavra muerte, já traindo a própria língua, e se outros seguem as instruções de Cuba, e se outros mais querem odiar, matar ou morrer em espanhol, posso chamá-los sem nenhum medo de jovens canalhas. O ex-covarde de Nelson Rodrigues. Pois é, meus queridos amigos, quanto esse texto parece ter escrito para hoje, para o mundo contemporâneo e para a política brasileira. O final desse texto eu repetiria, com também sem nenhum medo. Quanto posso chamar de jovens canalhas? Nelson Rodrigues está conosco permanentemente. Ele é um grande intelectual e seus textos parece que foram escritos agora, nesse momento onde o Brasil passa uma problemática grande, uma problemática que nós nem temos nome ainda. A história dará logo, logo. Eu fico por aqui. Um beijo e um abraço a todos vocês. Ai, minha garganta, viu? Põe stop.